Patrícia sempre foi uma mulher apaixonada, mas sua paixão por Eduardo ultrapassava os limites da razão. Desde que o conheceu em uma festa, sentiu que ele era o homem de sua vida, o único que poderia fazê-la verdadeiramente feliz. Porém, Eduardo não parecia compartilhar do mesmo sentimento. Apesar de demonstrar simpatia e carinho, ele não dava sinais de que queria um relacionamento sério. Isso deixava Patrícia desesperada, consumida por um amor não correspondido. Após meses de tentativas frustradas de conquistar Eduardo, Patrícia decidiu que não podia mais esperar. Ela já havia ouvido histórias sobre amarrações amorosas, rituais antigos que prometiam unir duas pessoas, mesmo contra a vontade de uma delas. Movida pelo desespero, ela começou a procurar alguém que pudesse ajudá-la a realizar o ritual. Foi assim que encontrou Dona Dalva, uma senhora conhecida na cidade por realizar trabalhos espirituais poderosos. Dona Dalva vivia em uma casa simples, mas cheia de símbolos e objetos místicos que causavam arrepios. Quando Patrícia expôs seu desejo, Dona Dalva a olhou com olhos penetrantes e disse: "Você sabe que este tipo de ritual tem um preço, minha filha. O amor que se força nunca vem sem consequências." Patrícia, cega pelo desejo de ter Eduardo a qualquer custo, não deu ouvidos às advertências. Dona Dalva, então, preparou uma amarração poderosa. O ritual envolvia uma série de passos sombrios, velas pretas e vermelhas, fotografias, objetos pessoais de Eduardo que Patrícia havia conseguido furtar e um pacto feito com uma entidade que Patrícia jamais ouvira falar. Ao final, Dona Dalva pediu que Patrícia entregasse algo de valor emocional para o ritual funcionar. Patrícia hesitou, mas entregou uma antiga pulseira que havia pertencido à sua mãe. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a mudar. De repente, ele passou a procurar Patrícia, a enviar mensagens carinhosas e até a demonstrar um desejo avassalador por sua companhia. Em poucos dias, ele estava completamente envolvido, como se uma força invisível o puxasse para ela. Patrícia não poderia estar mais feliz, sentindo que finalmente seu amor havia sido correspondido. No entanto, essa felicidade logo se tornou um pesadelo. Eduardo começou a agir de forma estranha. Ele se tornava possessivo e agressivo sem motivo, exigindo a presença constante de Patrícia. Suas expressões de carinho se transformaram em obsessão. Ele a perseguia, não lhe dando um momento de paz. O olhar que antes era doce, agora parecia vazio, quase como se estivesse possuído. Uma noite, Eduardo apareceu na casa de Patrícia completamente fora de si. Seus olhos estavam vermelhos e sua voz, rouca, falava coisas incompreensíveis. Ele agarrou Patrícia com força, quase a machucando, e disse: "Você me prendeu a você, mas agora ambos estamos presos a algo muito maior. Ela está vindo nos buscar." Assustada, Patrícia correu até a casa de Dona Dalva, exigindo respostas. A velha mulher a recebeu com um olhar cansado e disse: "Eu te avisei, menina. O espírito que invocamos para o ritual não queria apenas o amor de Eduardo. Ela queria algo mais." Foi então que Patrícia começou a entender o verdadeiro horror do que havia feito. O pacto realizado no ritual não havia apenas prendido Eduardo a ela, mas também havia aberto um portal para uma entidade que agora reclamava sua parte do acordo. Patrícia percebeu que não era Eduardo que estava possuído, mas sim que ambos estavam sendo manipulados por uma força maligna. Desesperada, ela implorou para que Dona Dalva desfizesse o feitiço, mas a senhora balançou a cabeça negativamente. "Não há como desfazer o que foi feito. A entidade tomou posse de vocês dois. E agora, ela está mais perto do que você imagina." Patrícia correu de volta para casa, onde encontrou Eduardo deitado na cama, aparentemente adormecido. Tentando acordá-lo, ela sentiu um calafrio ao ouvir uma voz que não era a dele sair de sua boca. "Você me chamou e agora estou aqui."
Naquele instante, Eduardo abriu os olhos, mas eles não eram mais os dele. Patrícia recuou, sentindo o terror crescer dentro de si. Eduardo, ou o que quer que estivesse em seu corpo, sorriu de maneira perversa. Você me pertence agora, assim como ele, e não há como fugir. Antes que Patrícia pudesse reagir, o corpo de Eduardo se contorceu de forma antinatural, e a entidade se manifestou completamente, assumindo o controle. O quarto, antes familiar, começou a mudar. As paredes pareciam se fechar, e a escuridão envolveu tudo ao redor. Num último esforço desesperado, Patrícia gritou por ajuda, mas era tarde demais. A entidade riu, um som gelado que reverberava na pequena casa. Você queria amor eterno, e agora terá, mas de uma forma que jamais imaginou. O corpo de Patrícia começou a sentir um peso imenso, como se estivesse sendo puxada para dentro da escuridão que agora preenchia o quarto. Suas forças a abandonavam, e tudo o que conseguia ver era o rosto de Eduardo, distorcido e dominado pela entidade. De repente, tudo parou. A escuridão se dissipou e Patrícia se viu sozinha na cama. Eduardo havia desaparecido. Atordoada, ela olhou ao redor, mas tudo parecia estar no lugar. Foi então que percebeu algo terrível. Ao se levantar, viu seu reflexo no espelho, mas não era ela que estava ali. Seus olhos estavam negros, como os de Eduardo antes de ser possuído. A verdade final e horrível foi revelada. Patrícia agora carregava dentro de si a entidade que havia invocado. Ela havia se tornado aquilo que mais temia, e seu destino estava selado. O silêncio tomou conta da casa. Patrícia, ou o que restava dela, sorriu para o reflexo no espelho, um sorriso que não era mais seu. Ela havia buscado um amor impossível, e agora estava eternamente presa na escuridão que invocou. Gostou dessa história? Dê um like e se inscreva no canal. Comente se você quer outra história como essa. Até mais.